Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Tá. Vitor, coloca o retorno pro pastor no palco ali. Quero compartilhar com vocês. Já há alguns dias essa palavra vem, fala ao meu coração. E é bom quando a gente comunica algo que está queimando dentro da gente, né? E veio uma confirmação durante a semana, conversa com as pessoas falam algumas coisas. E é isso, amém? Vamos orar, colocar esse momento diante do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações, que a gente acalme nossa mente, que a gente se concentre nele e a gente possa ouvir do Senhor, amém? Senhor, nos colocamos diante de Ti, colocamos esse momento diante do Senhor. A gente saiu do momento agora do culto, onde a gente entrega para o Senhor o nosso louvor, onde a gente entrega para Ti a nossa adoração, onde a gente entrega ao Senhor a nossa rendição. E Pai, agora é o momento onde a gente recebe do Senhor, recebe uma instrução do Teu Espírito, muitas vezes fala ao nosso coração, fala à nossa mente e nos direciona, Pai. O Senhor tem total liberdade neste lugar. O Teu Espírito tem total liberdade para manifestar aqui, Senhor. Nós Te desejamos, nós queremos o Senhor, nós queremos experimentar de Ti. Amém? Vamos lá. Gente, eu comecei anotando umas perguntas aqui, porque quando eu estava preparando ontem, me veio essas perguntas, porque tem alguma coisa a ver com o texto que a gente vai ler. E uma das perguntas que eu coloquei aqui, responda para você mesmo, né? Sincerão. Você já teve alguma experiência com Deus? Já tive uma experiência. Em todos os meus anos de fé, eu sou crente há um mês, né? Eu sou crente há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu já tive uma experiência com Deus, né? Ou já tive e não tenho mais, estou com saudade, né? Ou quem sabe uma experiência de fé, onde a sua fé foi provada, onde a sua fé foi testada, onde a sua fé foi forjada. Já teve? Já teve um momento onde você passou assim, meu Deus, só foi uma interferência de Deus ali. É bom a gente lembrar dessas coisas, né? E quem não teve, eu digo assim, ainda vai ter, né? Sempre a gente tem. Talvez a gente não tenha percebido, mas eu conheço o testemunho de gente aqui do monte, eu podia falar. Tal pessoa aconteceu isso, tal pessoa aconteceu aquilo. Porque Deus, Ele está aqui, Ele está no meio da gente. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas Ele está aqui. Ele se importa com a gente. Ele se importa com seus filhos. Ele se importa com sua igreja. Amém? Vamos lá. O texto que eu quero compartilhar com vocês, gente, está lá em Êxodo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que nos últimos domingos, eu sei que girou em torno de Êxodo. Domingo passado, eu acho que quando o Michel pregou também, ele trouxe alguma coisa. Quando a pastora Jo pregou, eu acho que Moisés tem muito a nos ensinar. A vida dele com o Senhor, né? Ensina muito, gente. Eu gosto muito, gente, de verdade, do Antigo Testamento, né? Porque a gente entende as coisas que acontecem hoje e no Novo Testamento, porque a gente tem todo um contexto e uma história que aconteceu antes, né? E eu acredito que tem muito a nos ensinar o que está no Antigo Testamento. O livro de Êxodo é o segundo livro ali das Escrituras, faz parte de um compilado que a gente chama de Pentateuco, né? Esse dia o pastor falou penta de 5, né? E esse aqui é um dos livros de Moisés. Aqui é uma narração, né? Do que ele tem, do momento que ele teve com Deus, que ele vivenciou com Deus. E a gente usa isso para a gente aprender sobre, né?
Antes da gente ir para o texto aqui, eu sempre gosto de contextualizar, porque eu sei né? Muitos já sabem e tem outros que não sabem. Por honrar por aqueles que muitas vezes são novos, a gente sempre reforça. Amém? Quem foi Moisés? Moisés, ele foi um hebreu e ele nasceu no momento onde o povo de Deus, os hebreus, estavam no Egito. Depois que Jacó e toda a família dele se enfiaram lá no Egito, eles multiplicaram, assim como Deus orientou para que eles multiplicassem. Moisés estava lá, ele nasceu hebreu, nasceu no Egito. E depois, teve um momento lá em que o faraó, por ver que o povo hebreu estava se multiplicando, por ver que o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, estavam crescendo, por medo dessa galera toda dominar toda a região ali, muitas vezes tomar posse daquela terra. Sei lá o que passou na cabeça do faraó, mas foi uma coisa que Satanás colocou na cabeça dele, bem provável, para tomar uma decisão onde vamos matar agora todos os recém-nascidos. E Moisés era um bebezinho, ele era um recém-nascido. Então ele nasceu nesse contexto onde agora ele vai ser, né, ele está com a corda no pescoço, e a mãe dele pega esse bebezinho e leva ele até as margens, né, e colocam ele lá no rio, na margem. E acho que vocês escutaram isso no domingo passado, o pastor falou sobre isso, né? E falou sobre a Páscoa. Mas quem encontra ele lá foi alguém do palácio. Foi uma princesa do palácio, né? O que Faraó queria fazer com ele era de matar, agora Faraó vai criar ele, né? Agora você vai instruir ele, você vai dar educação a ele. Você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai aprender a fazer conta. Coisa que muitas vezes os hebreus não tinham, mas agora o ensino que o Egito tinha, porque hoje a gente conhece o Egito, até hoje tem pirâmides, tem todas essas coisas, o Egito antigo, então era uma sociedade muito bem estruturada. E Moisés, ele foi para lá e cresceu lá. Mas ele era hebreu, a mãe dele criou ele. E esse menininho, ele cresceu, ele virou um homem, ele ficou adulto, e ele viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado. E ele, na força, muitas vezes no impulso, ele comete um crime. Ele vai lá e, ao defender o seu irmão hebreu, ele mata um egípcio. E ele esconde esse corpo, né? Ele esconde, eu vou esconder isso aqui e ninguém vai ver, mas daqui a pouco ele vai conversar com os seus irmãos hebreus e falar, você vai fazer igual você fez com o egípcio, você vai fazer com a gente? Né? Aconteceu essa parte. Aí ele fala assim, meu Deus, todos já sabem o que aconteceu comigo, então eu vou meter o pé daqui. E Moisés, ele foge. E ele vai para um lugar, para uma região chamada Midian, né? E ele chega lá, acontece que ele defende umas meninas que estavam no poço, toda uma situação. Gostaram dele, o cara fala assim, um tal de Jetro, fala, Moisés, você não quer ficar comigo aqui? Estabeleça aqui, né? Porque eu só tenho filhas e agora você está aqui, você pode, né? E acontece que ele recebe uma das filhas, ele se casa com essa mulher e ele tem filhos. E ele se estabelece lá, ele fica lá tempo, gente. Não é coisa de um versículo para o outro, de um dia para o outro, uma semana. Ele fica lá tempo. Ele saiu adulto e ele está lá agora. Moisés, pastor de ovelhas, cuidando de um rebanho. Pensa, ele estava sossegado. Pensa comigo, um cara, um velho, um senhor, perdão, velho não, senhor, de 80 anos lá, os seus filhos tudo criado. Não é assim? Gente, 80 anos. Tá lá Moisés, sossegado. Ele leva, o texto diz ali, ele pega as suas ovelhas e levam para pastar perto do monte, que a gente chama de Monte Sinai. Tem outros nomes ali do monte. E lá no monte a gente vai pro texto agora. Vamos comigo pro texto lá, né? Êxodo 3.
Eu enrolo, né, gente? Vamos lá, rapidinho. Antes de falar do texto, eu falei de experiência, né? Mas acho que é importante eu falar isso. Porque talvez faça um pouco de sentido aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que vão orar no monte. No monte, diz que pega fogo no monte, os arbustos pegam fogo, a árvore pega um fogo, coisa assim. Eu sei que antigamente tinha muito disso. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu gostaria de falar de experiência. Eu nunca fui, mas o meu pai, ele era um cara que ia muito orar no monte. Ele falava, filho, vamos no monte, pra cá dormir. Não ia. Era assim, não ia. Mas ele ia. Ele chegava para mim, nossa, teve um mover, aconteceu um monte de coisa. As árvores pegam fogo, a gente anda no chão assim, ó, os gravetos pegando fogo. E a gente pega no fogo e o fogo não queima. Aí eu falei, nunca faz isso que acontece. E eu falava, não, ele falou, filho, eu vou fazer o seguinte, a próxima vez que eu for e pegar fogo, eu vou trazer um pedaço de pau para você pegando fogo. Eu falei, eu quero ver, né? Eu tomei, né? Eu falei, então tá bom. E ele foi lá, aí eu lembro que eu tava dormindo já, ele chegou de madrugada, me acordou, sei lá que horas, né? De madrugada, lá pelas 2, 3 horas da manhã. Acordou eu, acendeu a luz do quarto e falou, toma um pedaço de pau. Gente, um pedaço de pau. E o pedaço de pau pegava fogo e não queimava. Né? Não queimava. Você pegando fogo assim, ó. Ele não queimava. E era uma chama. Então são experiências que eu falei, meu Deus do céu, que isso? Sabe aquela coisa assim? Que você vivencia uma experiência sobrenatural e aquilo ali te fortalece. Eu posso dizer infinitas outras experiências, muitas vezes que pessoas tiveram aqui na igreja, onde estavam. Quem já teve experiência assim, um exemplo? Tá orando só você e Deus sabe o assunto. Só, mais ninguém. Aí chega alguém e fala daquilo que você está falando. Fala assim, certeza que esse cara estava atrás da porta escutando a minha oração. Mas é Deus respondendo muitas vezes a oração. Porque Deus, ele se importa com a gente. Ele se importa por aquilo que vai fazer para a gente e por aquilo que a gente pode fazer pela igreja e pelo cuidado uns dos outros, dos irmãos. Amém? Precisava falar isso, gente. Então agora vamos para a Bíblia, né? Vamos para o texto. Ai, ai. Eu acho que eu fiz uma imagem, né, Vitor? Se você quiser deixar lá em cima a imagem, pode deixar lá. Estava anotando ontem, eu falei, eu vou falar isso, vou deixar essa imagem anotada ali. Né? Aquela ali, ó. E assim, o texto diz o seguinte: certo dia, é legal que começa o texto dizendo assim, certo dia. É um dia comum, não é um dia especial. Não foi um domingo que eu vim para a igreja. Foi um dia comum. Foi uma quarta-feira, 9 horas da manhã. Aquele dia que, meu Deus, não tem nada assim. Mas era uma quarta-feira, sei lá. Não, é um dia comum. Em que Moisés estava cuidando do rebanho, do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto. E chegou no Sinai. Esse monte é conhecido, né, gente? O Sinai. O monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia em um meio de um arbusto. Num gravetinho. Sei lá. Estava lá o fogo pegando lá. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. E ele falou, nossa, que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome um arbusto, preciso chegar mais perto. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar melhor, Deus chamou no meio do arbusto, Moisés, Moisés. E aí Moisés diz, aqui estou, respondeu, né? Deus diz, não se aproxime mais, advertiu. Tire as sandálias que você está pisando em terra santa. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai. De Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É muito legal, sempre quando Deus fala, ele traz a lembrança disso. Pode ver no Antigo Testamento, quando ele vai falar com alguém, eu sou Deus, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele sempre lembra da aliança. Eu sou um Deus que prometeu a Abraão, eu sou um Deus que prometeu a Isaac, eu sou um Deus que prometeu a Jacó. Eu dei uma palavra para Abraão, eu dei uma palavra para Isaac. Eu fiz uma aliança com vocês. Então eu cumpro minha aliança. Deus é um Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre aquilo que ele diz. E ele faz isso acontecer. Ele promete e ele usa pessoas para executar aquilo que ele prometeu. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu parei no versículo. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, né? Porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: por certo, tenho visto a provação do meu povo no Egito. Aqui tem uma coisa que eu ontem falei, nossa, que legal. Gente, nos próximos versículos ali, Deus vai dizer para Moisés o que está acontecendo lá no Egito. E o que está preocupando a Deus. Quando tem algo que precisa ser resolvido, com certeza Deus já viu isso. E muitas vezes Ele fala para você o que precisa muitas vezes ser consertado. Porque você muitas vezes vai ser um agente de transformação daquela situação que está preocupando Deus. Muitas vezes a coisa não vai acontecer sobrenaturalmente. Eu vou chegar, resolvido. Todos os problemas resolvidos. Ele usa pessoas para resolver a situação. Ele compartilha do seu coração para com Moisés, porque Moisés estava lá em Midian, não tinha nem conta do que estava acontecendo no Egito. Como eu disse, ele estava com 80 anos, os seus filhos velhos, tudo criado. Imagine só, morando no lugar, cuidando de ovelha, aposentado, de boa, estava lá, curtindo a vida, né? Aí ele vai pastar, olha para a montanha, tem um arbusto pegando fogo, curioso, vai lá ver o que é. E Deus, vem aqui, meu amigo, eu quero compartilhar com vocês algo que está acontecendo. Talvez você não tenha visto, mas eu vou falar para você uma coisa que está acontecendo. Está acontecendo isso. Tem acontecido isso na sua casa, tem acontecido isso no seu trabalho, tem acontecido isso na sua faculdade, tem acontecido isso na igreja, tem acontecido isso no seu ministério, tem acontecido isso. Tem acontecido várias coisas. Tem muitas coisas acontecendo. E elas precisam ser resolvidas, né? E não é de uma forma sobrenatural que vai acontecer isso. E vai ser resolvido. Então, do versículo 7 em diante, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, o Senhor está dizendo a Moisés, tudo isso, está acontecendo isso, meu povo está sofrendo, está perecendo, os egípcios estão escravizando eles, e faz umas promessas ali. Aí Deus diz no versículo 10 a Moisés, agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo do Egito. Gente, Deus ele vai ser conhecido, as pessoas vão vir a conhecer a Deus quando alguém que entendeu, falou assim, eu entendi, eu sou o protagonista. Né? Eu não sou coadjuvante nessa novela, nessa série da Netflix. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu vou me levantar, assim como aconteceu com aquele homem ali, porque, gente, não foi assim. Deus teve que convencer Moisés. Você pode ver que muitas vezes ele fala assim, mas eu, né? Eu posso estar velho. Eu estou tranquilo aqui, eu estou sossegado, eu não tenho essas capacidades, eu não sei fazer isso. E, gente, quando eu digo isso, a gente pode colocar em todas as áreas da nossa vida.
todos os pontos a gente pode ser um agente que vai transformar aquele lugar. Porque Deus, ele vai ser conhecido naquele lugar quando um filho de Deus fala, é comigo mesmo, isso aí eu vou assumir isso que Deus falou. A gente muitas vezes não tem capacidade de fazer, a gente não vai conseguir fazer. A gente nem sabe fazer. Mas Deus, ele não escolhe quem sabe fazer, ele escolhe quem tem um coração de servo, né? Aquele coração ensinável, coração humilde, um coração quebrantado. Então, se Deus falou alguma coisa, se Deus compartilhou alguma coisa com você, eu não sei, porque eu não te conheço, não vejo. Mas Deus, ele te conhece, ele te vê, ele viu alguma coisa em você. Deus olhou e falou, tem alguma coisa na carne. Tem alguma coisa no cérebro. Eu não sei, mas Deus viu. E quando Deus compartilha algo, é porque ele viu algo especial em você e ele vai usar você para aquilo. Você muitas vezes pode ser o protagonista que vai levar salvação a outras pessoas. Você vai ser aquela pessoa que vai conduzir outras pessoas. E isso deve ser lindo. Eu fico imaginando o pastor, a pastora, há tanto tempo aqui já. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas encontraram salvação? Quantas pessoas encontraram redenção? Quantas pessoas encontraram Jesus? Imagine chegando lá no céu, o casal, né? Avante coisa sem parar. E aquela galera assim, chegando assim. Nossa, porque um dia eu falei amém. Um dia eu falei sim. Um dia eu falei sim para o Senhor quando Ele pediu para mim deixar a pornografia. Agora minha família, ela está abençoada, né? Acontece, gente. Quando eu falei sim para o Senhor para deixar os vícios, sei lá, outras coisas. Nossa, Deus me... dali para frente foi só transformação. Porque tem coisas que são sobrenaturais. Ele se mostrar. Mas tem coisas que a gente precisa dar um passo. E daí é a nossa atitude de fé em diante da palavra que ele falou. Ele falou uma coisa, mas vou dar um passo de pé, assim, né? Pisar aqui. Nem estou vendo o chão. Muitas vezes a gente pensa que é um salto no escuro, que nem o Jim Style fala. Não um salto no escuro, mas é um abraçar da luz quando a gente dá esse passo de fé. A gente está dando um passo ali em direção a algo que Deus quer fazer. Lá na frente ele não faz ideia do que vai acontecer. Né? Faz ideia. Mas ele sabe porque ele já está lá. Isso é incrível. Muitas vezes a gente não acredita no que o Senhor quer. Gente, quando a gente fala que Deus é eterno, a gente sabe que ele... eternidade, você olha para lá, você não sabe quando começou. Você olha para lá, você não sabe até onde vai. É além do infinito. Não tem um começo, não tem um fim. Da mesma forma que não tem um começo, não tem um fim, ele já está lá no futuro. Ele já sabe como que é o futuro. Ele já sabia desse dia. Ele já sabe como vai ser o próximo culto. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem os atributos que só ele tem. Ele é Deus. Basta a gente se lançar e acreditar naquilo que ele determinou e já falou pra gente. Muitas vezes pode ser, é meio difícil. Mas ele vai estar lá. Amém? Ele já está lá. Glória a Deus. Então a gente encontra aqui Moisés recebendo essa convocação do Senhor. Dizendo, vai. E ele vai. Vocês sabem qual que é a história, né? Ele vai para o Egito. Ele chega lá no Egito, tem umas dificuldades. Não é tão fácil como ele imagina. Até os irmãos deles duvidaram deles, questionam ele, os próprios hebreus questionam. Mas depois que tem toda essa parte de libertação do Egito, agora adiantar. Moisés já está lá já libertou o povo, está no deserto. Depois daquela parte onde Moisés, o povo faz o bezerro de ouro, aquilo ali foi terrível. Lá em Êxodo 32 acontece uma situação assim. Porque eles pecaram contra o Senhor terrivelmente. Eles tinham acabado de ver todos os milagres, estavam no deserto, estavam no pé do Sinai, prontos para adorar o Senhor. Moisés sobe no monte, fica uns dias lá. Quando Moisés volta, eles estão adorando
um bezerro, todos ornados, com ouro, flutuando lá. Isso eu acho que é no capítulo 32 ali. Mas no final do capítulo 32, Moisés conversa com Deus e diz bem assim, no final do versículo 30, talvez eu não consiga fazer uma explicação para o Senhor desse pecado que vocês cometeram. Eu não sei como que eu vou conversar com Deus hoje e explicar para Ele isso que aconteceu. E nesse contexto aqui, Deus fala bem assim, Moisés, é o seguinte, não tem como eu continuar com vocês. Não dá, não. Não tem como. Porque se eu continuar com vocês em direção à terra prometida, não vai chegar ninguém lá, não. Porque vocês são desobedientes. Porque vocês pecam. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo por vocês e vocês mesmos assim insistem no erro. E Moisés com aquele coração, meu Deus, que cara que eu vou chegar diante de Deus? É mais ou menos isso. E vou explicar para ele isso. E Moisés, ele era muito amigo do Senhor. E ele foi bem usado para o Senhor. E ao conversar com ele, falar, Senhor, é o seguinte, ó. Se você não for com a gente, eu acho muito legal. É tipo, não compensa. Ah, não compensa. Sabe quando ele fala assim, não compensa. Moisés diz isso para o Senhor, mais ou menos isso. Senhor, é o seguinte, mais do que suas bênçãos, mais do que a terra prometida, se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido. Não faz sentido eu ter um carro melhor. Porque é para aqui, é para agora, é só para agora. Eu vou curtir, vai ficar bom. Se o Senhor não estiver comigo, não faz sentido eu cuidar dos meus negócios, mas eu ser muitas vezes injusto em meus negócios. Não faz sentido, porque o Senhor precisa estar naquele negócio. Porque quando Cristo, assim, quando Deus ele invade a gente, ele transforma a gente, transforma é tudo mesmo, não só o culto. As nossas atitudes são diferentes. A gente olha pra gente, a gente vê que, cara, isso aqui não é correto. Porque isso aqui é uma bênção que Deus me deu. Eu preciso honrar Ele. Esses dias um amigo meu comentou que ele precisou, no grupo de louvor lá da igreja dele, ser firme em uma posição. E tinha um cara lá que tocava para ele, ele falou que ele precisou ser firme naquela posição. Ele falou, mas se eu for firme, muitas vezes pode acontecer alguma coisa aqui e pode dar ruim. E ele falou, não, eu vou honrar o Senhor. E ele foi firme numa situação que estava acontecendo. Mas isso desmanchou um grupo que existia. E ele ficou um ano sem ninguém no louvor na igreja. O culto era abertura, cantava a capela e pregação. Um ano. Mas depois ele falou comigo, mas Bruno, Deus honrou. Agora depois de um ano, chegou 3 bandas na igreja. Ele falou assim, se eu não tivesse feito aquilo que o Senhor fez, pediu para mim fazer, talvez eu não teria isso aqui hoje. Hoje eu tenho, porque eu honrei o Senhor com os meus princípios, com aquilo que eu acredito. E Moisés aqui, o que ele está querendo dizer? Senhor, não compensa eu ir sem o Senhor, não compensa eu sem estar na tua presença. Não compensa eu caminhar tudo isso aqui, o Senhor não está comigo, porque o mais importante de tudo aqui é o Senhor. É o teu Espírito. É a tua presença comigo. Nada mais importa, nada mais importa. Se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver na minha vida, se o Senhor não estiver no meu trabalho, na minha faculdade, na igreja, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida, não compensa eu se formar na faculdade. Não compensa, compensa. Compensa muitas vezes para agora, para o presente, para o momento. Porque Deus quer um agente de transformação. Ele quer um filho dele onde ninguém está. Lá na Globo. Tem uma irmã nossa. Lá onde ninguém está. É lá que o Senhor precisa. Aqui na igreja está cheio de crente. E a gente, glória a Deus por isso. Aleluia. Muito bom. Mas é lá. Porque lá não tem ninguém. Lá precisa de um varão valoroso. De uma varoa. Né? Precisa de alguém lá. É lá que o Senhor está. E a gente só vai conseguir fazer isso lá se a gente estiver revestido do Espírito. É isso que o Moisés está falando. Se o Senhor não estiver comigo, eu posso estar lá, mas que diferença faz? Porque a promessa que Deus lembra ali quando ele fala assim,
o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele fala isso, ele está falando, eu prometi que todas as nações da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. Ele escolheu uma família que tinha idólatra, Terá e seus filhos lá, mas Abraão era uma família idólatra. Deus escolheu, levantou no meio de alguém, um cara chamado Abraão, falou, vem comigo aqui, eu vou fazer de você todas as famílias da terra abençoadas. E isso se cumpriu, porque da família dele nasceu Jesus, o nosso Senhor, o Cristo. E hoje todo mundo pode ser abençoado por causa disso. Então Deus, ele cumpriu o que falou. E Deus, ele lembra isso, ele traz a lembrança. Fala, ó, aquilo que eu prometi vai se cumprir. Eu acredito que a gente pode ser esse agente de transformação aonde a gente está. Amém? Gente, eu gostaria de abrir mais um texto com vocês. Está lá em Josué, foi o texto que o pastor começou. Foi um dos textos que ele leu. Então a gente vê até agora aqui, alguém que ouve Deus, alguém que escuta Deus, diz sim a isso que o Senhor diz, né? Porque quando eu coloquei aquela frase ali, né? Você não pode imaginar o que uma pessoa é capaz de fazer quando diz sim para Deus e é revestido pelo Espírito. A gente não pode imaginar. A gente imagina, mas isso pode ser real em nós. Aquilo que é real em outra pessoa pode ser real em mim. Aquilo que eu vejo de testemunho, de coisas que acontecem em outras pessoas, pode acontecer na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Naquilo que Deus quer atuar. Pode acontecer. E vai acontecer quando a gente dá esse passo de fé em direção a Ele. Muitas vezes no começo é difícil, muitas vezes pode estar tudo atrapalhado. Assim. Meu Deus, eu falei sim, agora parece que desandou. Mas muitas vezes as coisas precisam ser desmontadas para ser consertado. O barro precisa ser quebrado para ser feito um barro novo. Porque muitas vezes não dá para colocar um vinho novo no podre velho, porque senão rompe, estoura, não vai aguentar aquilo que é novo do Senhor. Muitas vezes se desfaz para colocar um novinho do Senhor e aquilo ali crescer no novo do zero. Amém? Josué, já estou encerrando, gente. Josué 24. Em Josué 24, o que está acontecendo aqui? Josué já está velho, gente. Aqui já é as últimas palavras de um senhor. Depois de tudo que ele viveu com Moisés, ele foi o sucessor de Moisés, imagina a missão do cara. Depois de tudo que ele viveu com Moisés, agora tudo que ele conquistaram. E é exatamente o versículo que o pastor quer ler, eu quero ler com vocês também. É o versículo 15. Se quiserem colocar lá, essa é a mesma versão, mas é o Josué 24, 15. É muito legal porque no capítulo 24, Josué traz a lembrança novamente. Por isso que eu perguntei no começo, quem já viveu uma experiência com o Senhor? Quem já desfrutou do momento de fé? Porque é importante a gente lembrar, a gente esquece. Pega um caderninho, né? Eu anoto as coisas quando Deus fala comigo. Muitas vezes eu estou no WhatsApp assim, eu falo assim, o Senhor falou outra coisa. Daí fica o áudio salvo lá, fica lá. Mas é importante a gente fazer isso, a gente esquece, nosso dia é corrido. Muitas vezes eu tenho uma palavra naquele dia do nada, parece, eu preciso anotar isso aqui. E Moisés, ele traz a lembrança de tudo que aconteceu. A gente saiu do Egito, aconteceu isso. A gente viu o mar, a gente viu não sei o quê, e a represa, e um monte de coisa, os inimigos caindo, e aconteceu tudo isso. Aí dele fala assim, na sequência ali, mas o nosso antepassado, fulano de tal, ele saiu da idolatria, eles não sei o quê, eles eram de tal forma, e aí aquele versículo que nós usamos. Vamos lá? Mas, se vocês... Aqui, vamos colocar... O final do versículo 14 diz assim. Sirvam somente ao Senhor. Ponto. Aí o 15. Se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam lá no Eufrates, antes de Abraão? Esses
Ou os deuses do amorreu, cuja terra que vocês habitam hoje? É isso que vocês querem? É com eles que vocês querem viver? É dessa forma que vocês querem viver? É do modo que as pessoas vivem hoje que vocês querem viver? Vocês foram libertos e vocês foram sarados pelo Senhor. Agora vocês são uma nova criatura, vocês são uma nova pessoa, porque Cristo habita em nós agora. A gente tem uma nova modo de viver, mas vocês querem viver as práticas antigas? Ou as práticas que são aplicadas no mundo hoje, que é legal de se viver? Ah, eu quero ser igual àquela pessoa em vez de ser igual a Cristo. Não, mas de que forma vocês querem viver? Aí Josué diz, vocês pode escolher o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E muitas vezes essa seja a nossa resposta para o Senhor. Não um versículo que a gente diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas embasado naquilo que ele estava falando ali, que antes, ele traz a lembrança, era desse jeito, era dessa forma. Estava nessa situação. Mas eu e minha casa, diante daquilo de tudo que eu vivi com o Senhor, de tudo que eu estou experimentando com Ele, de tudo que a gente desfrutou dEle, eu olho para o Senhor e digo, Senhor, eu e minha casa, a gente vai te servir. Essa é muitas vezes uma resposta que Deus está esperando da gente. Uma resposta que a gente pode dar para Ele. Mais do que um versículo, um ponto isolado das Escrituras. Porque tem toda alguma coisinha que vem construindo para chegar aqui, e Moisés e Josué batendo no peito. Vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Mas eu, Josué, velhinho já, a minha casa, a gente vai servir o Senhor. A minha tribo vai servir o Senhor. E, gente, tudo que está aqui nas Escrituras é disponível para a gente. É disponível para a gente desfrutar do Senhor. É disponível para a gente fazer Ele conhecido. Porque Deus comissiona a gente em Atos. Vou falar de Atos aqui, o pastor vai me corrigir, né? O pastor é mestre em Atos. Porque é legal que Jesus ele diz bem assim. Um pouco antes, ele fala: ide e fazei discípulos em todas as nações. E isso é uma ordenança do Senhor. E quando diz em todas as nações, todos os lugares, é em todos os lugares mesmo. Casa, nosso convívio. Aqui, todos os lugares. Mas depois Jesus fala assim, pare, não saiam daqui até que vocês sejam revestidos do Espírito. Fala uma coisa depois, não, me espera um pouquinho. Não vão sem que antes vocês sejam revestidos do Senhor. E a minha oração, o que eu quero hoje é ministrar sobre nós esse Espírito do Senhor. Que Ele possa nos entrar, invadir nossa vida, abrir o nosso coração para Ele, abrir a nossa vida, abrir a nossa boca, para que Ele encha a gente. Eu escutei algo esses dias que fala sobre isso. Porque no começo é Deus ele se mostrando para a gente e se revelando a gente. Mas a nossa vida é pelo quanto que a gente se enche de Deus ou pelo quanto eu me dou a Deus. Eu acho que as duas coisas devem caminhar juntinhos. Do quanto Ele se revela a mim, do quanto Ele me enche. E do quanto que eu me dou aquilo que Ele está se revelando e aquilo que Ele está preparando. Amém, gente? Que a gente possa dizer isso, né? Para o Senhor. A gente vê Ele, a gente entender nele. Eu tenho certeza que todo mundo já teve um momento com o Senhor. Se não teve, eu tenho certeza que Deus vai preparar um momento para você. Muitas vezes o momento foi hoje. A gente pode dizer sim para Ele e acreditar. E muitas vezes na nossa casa tem uma coisa que não está conseguindo, mas eu posso ser o agente de transformação naquele lugar. Não sei, Senhor, como fazer, mas me orienta, me ajuda. Eu vivi dessa forma, Senhor. Eu quero suas bênçãos, mas muitas vezes eu não estou largando algumas coisas que eu preciso. Uma idolatria, um ídolo, uma prática minha. E Deus ele não vai nisso, porque Ele fala que se eu for, eu vou ter, meu Deus, eu vou acabar com eles.
Porque não dá para mim caminhar com eles sendo eles idólatras. Eles caminhando em outro sentido. Eu, Deus Santo, no meio deles. E Moisés, pelo amor de Deus, olha que a gente implorando para que Deus habitasse lá ainda. Muitas vezes a gente precisa desse passo, sim, e largar algumas coisas que a gente precisa, tomar uma atitude de fé e caminhar em direção ao que Ele está direcionando a gente. E que a gente no final possa dizer, lembrar de tudo isso, assim como o Josué fez. E falar assim, ó, Deus fez isso, é maravilhoso. Eu vi como que era e não quero mais. E eu e minha casa, a gente vai servir o Senhor. E que o Espírito dele, assim como Moisés diz, não dá para ir sem o Senhor. Senhor, que o teu Espírito esteja comigo. Que o teu Espírito me capacite. Amém? Quem quer provar do Senhor? Quem quer ter uma experiência com Ele? Quem quer viver isso com o Senhor? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Colocar o nosso coração diante do Senhor. Como que nem aquela imagenzinha que eu coloquei ali, né, do textinho. A gente não consegue imaginar, a gente não sabe, não tem como, do que uma pessoa é capaz de fazer quando fala sim para o Senhor. Quando você fala assim para o Senhor, o Espírito dele vai te encher. E você vai transformar o lugar onde você está. Você acredita nisso? Você acredita no Senhor? Você acredita que você é capaz de fazer isso? Quando você é revestido pelo poder do Senhor? Quando o Espírito Santo ele entra em você? Coisas sobrenaturais podem acontecer. Coisas grandes podem acontecer. Mas aquele passo de